para eliminar o defeito, eu tenho que sair de dentro da mente. Porque não é a mente que vai eliminar, porque a mente não pode eliminar nada. Então, se eu estou pensando e pedindo a morte e pensando nele, não funciona a morte. Não funciona. Então eu tenho que sair de dentro da mente e descer aqui, ó, para o coração, que é onde está a Mãe Divina, está no coração. A força não está na mente, está no coração, está na energia sexual. Então eu tenho que pedir a morte, mas largar aquele pensamento, sair de dentro da mente, sair dali e vir descer para o centro emocional, aqui no coração. Fazer a petição de morte tem que ser feita em estado de recordação de si. Nessa recordação de si vai funcionar. Porque se eu pedir enquanto eu estou dentro da mente, quem está pedindo é a própria mente, e a mente não tem força. É só um outro eu pedindo, um outro eu que não quer. Não, sim, essa parte do eliminar, eu tava tranquila, eu tava conseguindo ali, eu tava firme, eu tava forte, só que era um defeito que ele não tava morrendo fácil, eu tinha que ele tava me vindo toda hora, e eu tava eliminando, ele tava vindo, eu tava eliminando. Só que aí uma outra pessoa veio conversar comigo e fez eu reviver aquilo, então assim... Uma coisa foi quando ele estava vindo sozinho em mim. Outra é, por exemplo, o Nereu aqui. Ah, Grace, mas o que aconteceu? Vamos supor, ele só me pergunta. Ah, o que aconteceu? E eu tenho que contar para ele. Ah, Nereu, mas eu fiquei com raiva porque isso, porque aquilo, porque eu estava certa. Essa fala de eu estava certa, eu fiz isso. Ó, eu já tô falando com o defeito, Exatamente. não com a minha mãe divina, porque eu senti que aí eu parava, quando eu ia responder, aí quando ela me pergunta assim, ah, Grace, e aí, como é que foi? Eu falei, pronto, como é que eu vou responder com a essência e não vou Pois é, responder aí porque continuava perfeito, né? dentro da mente. Reviver. A gente continuando dentro da mente, não funciona a morte. Não funciona. A morte só funciona se estiver em estado de recordação de si. Que aí quem está pedindo a morte é a própria essência. E não a mente. Que na mente estão os defeitos. E em estado de recordação nós vamos ter a força da Mãe Divina consciente, então, para pedir a morte, para realmente a mãe atuar, porque a mãe não vai atuar com ordem da mente, tem que ser a ordem da essência. Então é para liberar, que a morte vai liberar a própria essência. É o material, né? Então, ampliando um pouco, se nós vamos criar os corpos, por exemplo, criar os corpos solares, nós precisamos de material. E o material é a essência. A essência livre. Podemos trazer isso para o mundo físico. Assim, imaginar um joalheiro quer fazer uma aliança, que alguém encomendou uma aliança, vai casar, quer um par de alianças. Quantos quilates você quer? 18. Então ele tem que purificar o ouro, ele tem que purificar o ouro até chegar a esse quilate para fazer a aliança, que é a encomenda dele. E se ele não purificar, então o ouro está lá, por exemplo, está lá naquela bola de barro lá que nós imaginamos.
Ele tem que tirar o ouro dali, porque se ele colocar o barro junto, não vai dar 18, não vai construir aliança, não vai fazer aliança com ou uma joia qualquer, não vai fazer com material impuro. Então, os corpos solares, para criar, tem que ser material puro, que é a essência pura. Temos que separar a essência do ego, que o ego torna a essência impura e não vai dar criação nenhuma, não cria corpos com o material impuro. O ego torna a essência impura, então nós temos que separar a essência do ego, e para separar tem que destruir o ego, morrer, para construir os corpos. Então, não há como construir os corpos, criar corpos, se nós não liberar a essência. Então, a pessoa pode trabalhar com a magia sexual, pode trabalhar, pode não derramar, mas não cria o corpo. Por quê? Porque a energia não está pura. A essência não está pura, não está liberada. Então não cria o corpo, não criam os corpos. Então a morte é tudo. Sem a morte não tem jeito. E para morrer precisamos então sair dessa mecanicidade. Nos liberar dessa mecanicidade. E aí, de fato, a morte vai funcionar. E o trabalho tem que ser feito em estado de recordação de si, para funcionar, para que a mãe possa atuar.